próximo capítulo da novela Vale Tudo, Consuelo mal consegue esconder a felicidade ao ser promovida a diretora trainee por Odete. Embriagada pela vaidade, ela acredita ter conquistado um espaço de prestígio, sem imaginar que está apenas servindo de marionete nos jogos de poder da bilionária. Enquanto isso, Celina não disfarça sua preocupação. Em conversa com Esteban, ela afirma que, antes de pensar em viajar, é preciso ter certeza de que os sobrinhos estarão seguros. Seu tom firme deixa claro que, para ela, responsabilidade vem sempre antes de qualquer aventura. Já Ana Clara surpreende ao estender a mão para Maria de Fátima. As duas gravam juntas um vídeo repleto de lágrimas e frases ensaiadas, em que a filha ambiciosa pede perdão a Raquel. Mas a dúvida paira no ar. Será um gesto sincero ou apenas mais uma manipulação? Antes de continuar, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. Em outro ponto da trama, Odete resolve usar sua frieza calculista para enganar a polícia. Diante dos investigadores, inventa um falso assalto, descrevendo supostos agressores e dramatizando cada detalhe. A farsa por ora funciona, mas sinais de que a mentira pode ruir começam a surgir nos bastidores. Enquanto isso, Marco Aurélio e Odete decidem enterrar a rivalidade e firmam um acordo estratégico. Ambos fingem uma trégua, mas na verdade, cada um esconde seus planos e espera o momento certo para desferir o próximo golpe. Já Afonso, pressionado pelo avanço da doença e pela insistência dos que o cercam, finalmente decide retomar o tratamento. O empresário, antes resistente, se rende à necessidade de cuidar da própria saúde, mas tenta manter em segredo suas inseguranças e fragilidades. Afonso recebe transplante de Leonardo e luta pela vida. O destino dos Reutemann terá uma guinada impressionante nos próximos capítulos. Afonso, já sem forças após meses de batalha contra a leucemia, será surpreendido por uma última esperança. O transplante de medula feito por ninguém menos que Leonardo, o irmão que todos acreditavam estar morto há mais de uma década. A revelação de que Leonardo estava vivo chega como uma bomba. Durante anos, Odete manteve o rapaz escondido, trancafiado e sem qualquer autonomia, usando-o como um fantoche silencioso em seus jogos de poder. Fria e impiedosa, a megera não hesitou em ocultar o fato de que ele era compatível como doador para Afonso. Quando soube do diagnóstico grave do filho, preferiu o silêncio. Para ela, a vida de Afonso era apenas um detalhe descartável diante da própria ambição. Se ele decidiu não se tratar, o que eu posso fazer? Não vou internar o menino à força, disse a empresária dissimulada, como se a decisão fosse apenas do filho. Nos bastidores, porém, a verdade era outra. Ela sabia que poderia salvar Afonso, mas escolhera deixá-lo definhar. Tudo muda após uma noite sangrenta. Em um acesso de ódio, Odete atira contra Ana Clara, que, ferida, ainda encontra forças para ligar para Heleninha, pedindo socorro. A loira corre até o local e, em choque, dá de cara com Leonardo. O reencontro é devastador. Heleninha mal acredita nos próprios olhos ao ver o irmão em cadeira de rodas, debilitado, mas vivo. Em prantos, ela o leva imediatamente para a casa de Celina, onde todos ficam atônitos com a revelação. Odete, acuada, tenta justificar-se com frases frias e calculadas, mas a máscara já caiu. A família descobre que Leonardo não só sobreviveu ao acidente, como foi submetido a exames em segredo, provando sua compatibilidade para salvar Afonso. Com a verdade finalmente exposta, todos se mobilizam. O quadro de Afonso é desesperador. O rapaz que havia desistido do tratamento já não tem forças sequer para se levantar sozinho. A única chance de sobrevivência é o transplante imediato. Leonardo, mesmo frágil, não hesita em se oferecer. Se eu posso salvar meu irmão, eu quero fazer isso agora, declara com firmeza, emocionando a todos. No hospital, os médicos explicam os riscos, mas também destacam a urgência. O procedimento é marcado às pressas. Afonso, deitado na cama, segura a mão de Celina e sussurra: "Eu ainda quero viver. Não quero deixar você nem a nossa família agora." Enquanto isso, Leonardo enfrenta o próprio medo. Nunca imaginou ter de passar por uma cirurgia tão delicada,
mas encara a situação como uma forma de recuperar o tempo perdido e, finalmente, ser reconhecido como parte da família. Mesmo desmascarada, Odete não desiste de suas artimanhas. Em um último gesto de crueldade, ela tenta convencer Leonardo a recusar a doação. Você não deve nada a ele. Afonso sempre foi o preferido. Deixe-o morrer e venha comigo. Eu prometo cuidar de você, implora numa mistura de chantagem emocional e frieza. Mas Leonardo, com lágrimas nos olhos, responde firme. A senhora me tirou a vida por mais de 10 anos. Eu não vou permitir que tire também a do meu irmão. É o golpe final para a vilã, que se vê derrotada diante da coragem do filho. O clima no hospital é de tensão absoluta. Celina e Heleninha aguardam do lado de fora da sala de cirurgia, aflitas. Cada minuto parece uma eternidade. O destino de Afonso está nas mãos da equipe médica e da bravura de Leonardo. Após horas de espera, o médico surge para anunciar que o procedimento foi um sucesso. A emoção é geral. Celina abraça Heleninha, chorando de alívio. Com o passar dos dias, a recuperação de Afonso começa a dar sinais. A cada exame, os médicos confirmam. O corpo dele está reagindo bem à medula doada por Leonardo. A fraqueza extrema começa a dar lugar a uma nova energia. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança volta a habitar o coração da família Reutemann. Afonso, ainda em recuperação, demonstra uma força impressionante. Emocionado, agradece ao irmão. Você me devolveu a vida. Eu não sei se algum dia vou conseguir retribuir. Leonardo sorri, discreto, mas visivelmente tocado. A cena é marcada por um abraço carregado de emoção que sela a reconciliação entre os irmãos. Um gesto simples, mas capaz de mostrar que, apesar de toda a crueldade de Odete, ainda havia espaço para a união e a esperança dentro daquela família destruída por intrigas. Após o transplante de medula realizado por Leonardo, os médicos alertam que o processo de adaptação pode ser longo e cheio de riscos, mas a cada dia, o quadro dele evolui de forma surpreendente. Celina permanece ao lado do sobrinho em todos os momentos, segurando sua mão e incentivando-o com palavras de coragem. Heleninha, por sua vez, encara a situação como um renascimento. É como se a vida tivesse me dado uma segunda chance de consertar o que eu pensei ter destruído. O clima na mansão de Celina é outro. Pela primeira vez em muito tempo, o ar pesado das intrigas cede espaço para a esperança. Enquanto isso, Odete vê seu império de mentiras desmoronar. Desmascarada, rejeitada por Leonardo e pressionada pela polícia pela tentativa de homicídio contra Ana Clara, ela se isola em sua própria mansão, furiosa. O orgulho ferido a corrói mais do que qualquer ameaça externa. Numa cena forte, a megera encara o espelho e murmura: todos me traíram. Todos. Até o Leonardo, que devia me agradecer por ter mantido ele vivo. É o retrato do colapso da mulher que sempre acreditou ter controle absoluto sobre tudo e todos. Mas o cerco se fecha rapidamente. Celina, decidida a não permitir mais abusos, procura a polícia e entrega documentos que comprovam a reclusão de Leonardo por mais de 13 anos. Heleninha, mesmo fragilizada, também o Império da Rainha do Aço começa a ruir de forma definitiva. De volta ao hospital, Afonso finalmente recebe alta. Ainda frágil, mas de pé, ele deixa a unidade médica cercado por familiares. Um momento simbólico acontece quando, diante de todos, ele olha para Leonardo e declara: você me salvou. Eu prometo que nunca mais vou me calar diante das injustiças da nossa família. Chega de deixar que a ambição da Odete dite o rumo das nossas vidas. As palavras de Afonso soam como um manifesto. Celina, com os olhos marejados, beija a testa do sobrinho. Heleninha, emocionada, aperta o braço de Leonardo, agradecendo por ter devolvido o irmão a ela. O renascimento de Afonso abre espaço para novos rumos entre os Reutemann. Leonardo, pela primeira vez, é reconhecido e acolhido como parte legítima da família. Heleninha encontra forças para enfrentar seus fantasmas, certa de que não foi responsável pela tragédia do passado. Celina retoma o comando moral da mansão, mostrando firmeza diante dos que ainda tentam manipular a situação. Já Odete, acuada e isolada, passa a viver um de seus piores momentos.
Sua máscara de poder e frieza não é mais suficiente para esconder a decadência que a envolve. A bilionária, antes temida, agora assiste impotente ao fortalecimento daqueles que sempre tentou destruir. O ponto máximo dessa virada acontece quando Afonso, ainda em recuperação, retorna à mansão para um jantar em família. Leonardo, ao seu lado, é aplaudido discretamente por todos. Há um clima de reconciliação no ar. Afonso levanta a taça de vinho e, com voz firme, declara: "Eu renasci. Não só pela medula que recebi, mas porque, pela primeira vez, entendi que a vida só tem valor quando a gente escolhe viver de verdade. E eu escolho viver." A frase ecoa pela sala, carregada de simbolismo. César e Maria de Fátima vão se reencontrar e, contra todas as expectativas, se reconciliar. A cena promete ser um dos pontos altos da novela, carregada de emoção, ressentimento, desejo e o peso de todas as escolhas feitas ao longo da trama. A reconciliação será marcada por um encontro à beira-mar, cenário simbólico que traz tanto a leveza das ondas quanto a turbulência de sentimentos que ainda ardem entre os dois. Desde que se envolveu com Odete Roitman, César não quis mais saber de Fátima. Encantado pelo poder, pelo dinheiro e pelo prestígio que a bilionária oferecia, ele acabou se casando com ela, deixando a ex-amante no esquecimento. Ao longo desse período, não apenas resistiu a todas as investidas da jovem, como também rejeitou o filho que ela espera dele. Mais cruel do que isso, César nunca escondeu sua insatisfação com a gravidez. Repetiu várias vezes que não estava preparado para ser pai e deixou claro que jamais aprovou a ideia de dividir sua vida com Maria de Fátima e um bebê. Cada palavra sua era como uma punhalada no coração da moça, que mesmo humilhada, não desistia do seu objetivo. Apaixonada, ambiciosa e obstinada, Fátima sempre acreditou que, no fim, César voltaria para ela. Enquanto ele vivia cercado pelos luxos da família Roitman, ela sofria, mas seguia firme no propósito de reconquistá-lo. Sua vaidade a impedia de aceitar a derrota. Para Fátima, perder César era como perder o troféu mais importante da sua vida. O símbolo da vitória contra todos que um dia a desprezaram. O público verá a personagem arquitetando planos, manipulando situações e aproveitando cada brecha para se aproximar novamente de César, mesmo quando parecia que ele já havia se blindado totalmente contra qualquer influência dela. E o inesperado acontece. Aquilo que parecia assunto encerrado volta a movimentar a trama. Ainda não se sabe se a reconciliação será antes ou depois da morte de Odete, mas uma coisa é certa: ela acontecerá e com força dramática suficiente para mexer em todos os alicerces da história. O reencontro entre César e Fátima será marcado por uma mistura de paixão e rancor, como se ambos estivessem amarrados por um destino que os une e os destrói ao mesmo tempo. O público verá lágrimas, acusações, juras de amor e desejo reprimido vindo à tona, em um só momento, diante do mar que testemunhará esse capítulo decisivo. Com a queda de Odete e os desdobramentos de seus próprios movimentos calculados, César se tornará herdeiro de metade do grupo Roitman. A súbita ascensão mudará completamente o rumo de sua trajetória. De homem ambicioso que dependia da sombra da bilionária, ele se tornará o grande nome do império, assumindo um posto de prestígio e poder que sempre desejou. Para comemorar sua nova vida de milionário, César organizará uma festa extravagante. Mulheres com pouca roupa, champanhe jorrando, música alta e convidados da alta sociedade vão compor o cenário. Tudo meticulosamente preparado para mostrar ao mundo que ele agora é dono de um poder absoluto. Ao lado de César estará Olavo, amigo de longa data e figura que sempre transitou entre a lealdade e os próprios interesses. Na nova fase, ele será visto ao lado do protagonista em cenas de ostentação e excesso, reforçando a imagem de que César abraçou de vez uma vida regada a luxo, prazer e irresponsabilidade. Olavo servirá tanto de cúmplice quanto de sombra. O personagem vai incentivar as extravagâncias, mas também deixará claro, em alguns diálogos, que César corre o risco de perder o que ainda resta de sensatez. Ao mesmo tempo,
Será ele quem testemunhará de perto as contradições do amigo, dividido entre o mundo de excessos e o amor arrebatador por Maria de Fátima. A cena da praia será uma das mais emblemáticas de toda a novela. Fátima, com seu olhar intenso, não hesitará em expor toda a dor que sentiu, relembrando cada humilhação e cada desprezo. César, por sua vez, tentará manter a pose de homem poderoso e distante, mas a verdade é que sua armadura começará a rachar diante da insistência da jovem. As ondas quebrando ao fundo servirão de trilha para um embate de palavras afiadas, olhares carregados e uma tensão que beira o insuportável. O público verá a mistura de ressentimento e desejo se transformar em aproximação, culminando em um beijo arrebatador que confirmará a reconciliação. César, agora dono de 50% do grupo Reutemann, não economizará esforços para mostrar ao mundo sua nova condição. O público verá uma sequência de tirar o fôlego. Salões decorados com lustres de cristal, champanhes caríssimos estourando, modelos circulando em vestidos provocantes e uma trilha sonora que mistura sofisticação e decadência. O clima será de pura ostentação, como se o protagonista precisasse provar a todos e a si mesmo que finalmente chegou ao topo. Olavo, sempre de olho em oportunidades, será a sombra inseparável de César nessa nova fase. Entre uma taça e outra, incentivará o amigo a aproveitar cada segundo, deixando claro que a vida de milionário não permite freios. Ele fará piadas, provocará convidados e até insinuará que Fátima jamais teria lugar nesse novo universo. Mas em meio ao excesso, a imagem de Fátima começará a invadir a mente de César. Cada sorriso falso, cada abraço interesseiro e cada olhar cobiçoso das mulheres ao redor parecerá vazio quando comparado à intensidade que apenas Fátima conseguia despertar nele. O contraste será gritante. A festa do poder e do luxo não apagará o vazio de sua alma. E é justamente nesse momento de euforia que Maria de Fátima vai surgir. Ela entrará na festa de maneira triunfal, com um vestido ousado, cabelos soltos e um olhar carregado de provocação. Todos os olhares se voltarão para ela. Alguns convidados cochicharão, outros rirão, mas César ficará paralisado. O reencontro no meio da festa será explosivo. Fátima não se intimidará diante da ostentação. Pelo contrário, avançará em direção a César com um sorriso irônico e uma fala cortante. Então é essa a sua nova vida, César? Mulheres que você nem conhece, champanhe que evapora no ar e um império que você não construiu? O silêncio do salão será instantâneo. César tentará manter a postura, mas a presença dela o desarmará. Olavo, percebendo a tensão, tentará intervir, mas será cortado por Fátima, que deixará claro que aquela conversa é apenas entre os dois. César, tomado por orgulho, tentará humilhá-la. Você não tem mais espaço aqui, Fátima. Esse mundo não é para você. Mas ela não se intimidará. Eu nunca precisei de convite, César. Você sabe disso. Sempre entrei pela porta que todos me fecharam e vou continuar entrando. A troca de farpas se transformará em uma aproximação perigosa. O público verá os dois se olhando como se tudo e todos ao redor deixassem de existir. O ressentimento, a dor e a paixão criarão uma explosão de sentimentos que culminará em um gesto inesperado. César puxará Fátima para a pista de dança. Ali, em meio às luzes e olhares incrédulos, eles se renderão a uma dança tensa, quase um duelo. Os corpos colados, os olhares desafiadores e o ritmo lento da música transformarão a cena em um espetáculo de erotismo e conflito. Após a festa, César decidirá levar Fátima para sua mansão recém-reformada. O ambiente, luxuoso até o exagero, servirá de palco para um confronto ainda mais íntimo. Longe dos olhares curiosos, eles finalmente se permitirão dizer tudo o que estava engasgado. Fátima desabafará entre lágrimas e ironias. Você me rejeitou, rejeitou o nosso filho, me fez sentir como se eu fosse nada. Mas mesmo assim, eu nunca consegui parar de te amar. César, dividido entre a culpa e o orgulho, retrucará. Eu tentei te esquecer, tentei te apagar da minha vida. Mas quanto mais eu fugia, mais você voltava.
O embate verbal se transformará em uma entrega física arrebatadora. A reconciliação será marcada por um momento de paixão intensa, quase desesperada, como se ambos soubessem que estavam se jogando em um abismo sem volta. De qualquer forma, o fantasma de Odete se fará presente, seja nas lembranças, seja nas ameaças deixadas para trás. Nada entre César e Fátima será simples, pois o peso do nome Reutemann continuará interferindo no destino do casal. O reencontro de César e Fátima, que começa na praia, explode na festa e culmina na mansão, será o ponto de virada da trama. O casal que parecia enterrado renasce, agora cercado por ainda mais poder, mais inimigos e mais desejos incontroláveis. A reconciliação não será apenas um reencontro amoroso, será também uma jogada de sobrevivência, uma aliança que pode mudar os rumos de todo o grupo Reutemann e revirar a vida de todos os personagens que orbitam em torno desse império. Cansada das chantagens, Odete atira em Ana Clara e joga a arma no rio para não ser descoberta. A megera finalmente decide que já não pode permitir que aquela jovem insista em ameaçar o seu império e o segredo mais bem guardado de sua vida. A vilã, cada vez mais encurralada pelas circunstâncias, toma a decisão radical: eliminar a rival de uma vez por todas. A atitude, porém, terá consequências inesperadas e colocará não apenas a vida da chantagista em risco, mas também os planos cuidadosamente arquitetados pela empresária ao longo de anos. Tudo começa quando Ana Clara, em mais uma de suas investidas desesperadas, se aproxima de Maria de Fátima. A moça, movida pelo desejo de vingança contra a empresária que a humilhou e pelo ressentimento de ter sido enganada pela própria amiga, revela que conhece segredos obscuros capazes de abalar Odete para sempre. O maior deles, a existência de Leonardo, o filho cadeirante que a vilã mantém escondido do mundo em um casebre afastado, como se fosse uma vergonha a ser apagada. Ao ouvir a revelação, Maria de Fátima arregala os olhos, sentindo o peso da bomba que acaba de cair em seu colo. Mas em vez de se comover com a dor de Ana Clara, ou se preocupar com a gravidade do que acabou de descobrir, a ambiciosa vê ali uma oportunidade de ouro. Sem pestanejar, incentiva a cuidadora de Leonardo a arrancar cada vez mais dinheiro da empresária, acreditando que ambas poderiam lucrar juntas com a chantagem. Você não faz ideia do que tem nas mãos, Ana Clara. Isso vale uma fortuna, dispara Fátima, o olhar faiscando de cobiça. Se eu fosse você, não soltava nada de graça. A Odete vai pagar o que for preciso para manter esse segredo enterrado. Mas o jogo perigoso dessa dupla improvável começa a chamar a atenção. Mário Sérgio, sempre atento a qualquer pista capaz de render uma manchete explosiva, estranha os gastos de Ana Clara. A descoberta vem quando o jornalista vê o nome da bilionária no cartão de crédito da jovem. Aquilo não fazia o menor sentido. O que a cuidadora de um homem misterioso tinha a ver com a mulher mais poderosa do país? Convicto de que havia algo muito maior escondido por trás daquela ligação improvável, Mário Sérgio decide investigar a fundo. Ele marca um encontro com Ana Clara em um restaurante discreto, na esperança de arrancar a verdade. O jornalista chega com sua habitual postura elegante, mas seus olhos brilham com a sede de informação. Ana Clara, nervosa, hesita em responder às perguntas diretas, mas o medo de perder o negócio com Odete a impede de confessar. Mário Sérgio, no entanto, não é homem de se contentar com evasivas. Ele percebe que está diante de uma história capaz de derrubar o Império Reutemann. Enquanto isso, Odete não consegue disfarçar a fúria que a consome. A ideia de ter o seu segredo exposto para o mundo a deixa à beira de um colapso. O simples pensamento de ver seu nome manchado, sua reputação arruinada e, acima de tudo, sua autoridade questionada é algo intolerável. A vilã não aceita ser manipulada, muito menos por alguém que considera inferior. Em uma noite chuvosa, Odete decide agir por conta própria. Deixa o hotel em que está hospedada e segue discretamente até o casebre onde Ana Clara cuida de Leonardo. O ambiente é sombrio, com paredes descascadas e móveis precários, um contraste grotesco com o luxo em que a empresária costuma viver. Ao abrir a porta, sua presença impõe silêncio imediato. Ana Clara, assustada, dá alguns passos para trás.
Chega dessa farsa, Ana Clara. Sibila Odete, os olhos faiscando. Você achou mesmo que poderia brincar com o meu nome e sair impune? Ana Clara tenta argumentar, ainda acreditando que pode arrancar mais dinheiro. Eu só quero o que é meu por direito. Você não tem ideia do quanto sofri ao esconder esse segredo. Agora é a sua vez de pagar por todos esses anos. Mas a paciência de Odete chegou ao fim. Com um movimento rápido, a vilã saca uma arma que trazia escondida em sua bolsa. O momento é tenso, carregado de suspense. Leonardo, preso à cadeira de rodas, observa a cena com pavor. Ele tenta gritar, tenta se mover, mas está impotente diante do que está prestes a acontecer. Você não entende, garota, diz Odete com voz gélida. O meu império não será destruído por uma insignificante como você. Um disparo ecoa pelo casebre, abafado pelo som da chuva que cai lá fora. Ana Clara cambaleia, leva as mãos ao peito e cai agonizando no chão. Leonardo solta um grito desesperado, mas nada pode fazer além de assistir à cena brutal. Odete, sem se abalar, observa a vítima por alguns segundos, como se conferisse o resultado de um negócio. Com a frieza que lhe é característica, ela decide que não pode deixar rastros. Segura a arma com firmeza, sai do casebre e caminha até a beira de um rio próximo. Com um gesto calculado, joga o revólver nas águas turvas, apagando qualquer prova contra si. De volta ao hotel, a empresária retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Olha-se no espelho, retoca a maquiagem e sorri. Para ela, aquele era apenas mais um obstáculo eliminado no caminho de sua glória. Mas a história não termina aí. Ana Clara, mesmo entre a vida e a morte, ainda pode resistir. Seu destino permanece em aberto. A jovem tem chances de sobreviver e, caso consiga, poderá finalmente expor ao mundo o segredo mais obscuro de Odete. E a vilã não pretende parar por aí. Convencida de que precisa eliminar qualquer ameaça ao seu reinado, Odete volta seus olhos para Mário Sérgio. O jornalista, cada vez mais próximo da verdade, se torna um alvo em potencial. E se depender dela, o próximo a ser silenciado será ele. A tensão aumenta e o público se vê diante de um dilema angustiante. Será que Ana Clara resistirá para revelar tudo? Ou será tarde demais? E quanto a Mário Sérgio, terá ele o mesmo destino ou conseguirá escapar da fúria da mulher mais temida do Brasil? Enquanto Ana Clara agoniza no chão do casebre, Leonardo, em prantos, tenta alcançar a jovem, mesmo limitado pela cadeira de rodas. Ele chora, balbucia palavras de socorro, mas a noite chuvosa abafa seus gritos. O corpo frágil da moça pulsa entre a vida e a morte, e a câmera se fixa em suas mãos sujas de sangue, agarrando a barra da cadeira de Leonardo como se buscasse forças para não partir. Do lado de fora, a tempestade ganha contornos quase simbólicos. As águas do rio, agitadas, engolem a arma lançada por Odete como cúmplices silenciosas de um crime brutal. A empresária, ao entrar no carro, respira fundo e murmura para si mesma: que isso nunca venha à tona. No entanto, algo a corrói. Pela primeira vez, Odete não consegue afastar a imagem de Leonardo em prantos, testemunha impotente do crime. Ela sabe que o filho guarda em silêncio rancores profundos contra a mãe e teme que, no limite, ele possa se tornar a sua ruína. Enquanto isso, Mário Sérgio acelera sua investigação. O jornalista consegue rastrear o endereço do casebre e planeja uma visita discreta. Ele não imagina que chegará ao local em um dos momentos mais cruciais. Ao abrir a porta, encontra o chão marcado de sangue fresco e Leonardo em estado de choque. A cena o deixa atônito. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Quem fez isso com ela? Leonardo, ainda transtornado, tenta articular palavras. Sua voz sai fraca, mas carregada de dor. Foi minha mãe. Essas 3 palavras ecoam na mente do jornalista como dinamite prestes a explodir. Mário Sérgio percebe que tem em mãos a prova definitiva de uma história capaz de derrubar Odete Reutemann. Mas o tempo corre contra ele. Ana Clara ainda respira, frágil, os olhos semiabertos, murmurando frases desconexas que confirmam as acusações. Ele a segura nos braços e promete: aguenta firme, Ana Clara. Você ainda vai contar tudo.
De volta ao hotel, Odete é surpreendida com a visita inesperada de Maria de Fátima. A jovem vilã, ignorando o que aconteceu, cobra participação nos ganhos e ameaça revelar o segredo caso seja deixada de lado. Odete a encara com desprezo, mas por dentro se desespera. O cerco está se fechando. Ana Clara pode sobreviver. Leonardo já falou demais e agora Fátima exige mais do que merece. A empresária percebe que está cercada por inimigos dentro do próprio tabuleiro que ela mesma criou. O jogo, antes controlado por suas mãos de ferro, começa a desmoronar em uma espiral de consequências. A tensão atinge o auge. Ana Clara entre a vida e a morte no hospital. Mário Sérgio prestes a publicar a matéria que pode implodir o Império Reutemann. E Maria de Fátima decidida a usar o segredo como arma para subir de vez na sociedade. Odete, por sua vez, se verá obrigada a tomar medidas ainda mais extremas para silenciar seus inimigos, mesmo que isso signifique mergulhar em um caminho sem volta. A relação entre Maria de Fátima e Raquel vai ganhar novos contornos. A vilã, sempre disposta a jogar baixo, verá no drama familiar uma nova oportunidade de manipular o público e se promover. Determinada a mudar a narrativa sobre sua vida, a interesseira gravará um vídeo emocionado, produzido com a ajuda de Ana Clara, que cuidará de toda a iluminação, cenário e edição. Fátima aparecerá com lágrimas nos olhos, segurando uma imagem do ultrassom do bebê, e implorará o perdão da mãe diante das câmeras. "Eu errei muito, mãe, mas eu sou humana e eu preciso de você nesse momento", dirá entre soluços calculados. A gravação, carregada de encenação, será publicada nas redes sociais de Fátima e rapidamente viralizará. Sites de fofoca, perfis de celebridades e até programas de TV repercutirão o apelo dramático. Nos bastidores, Ana Clara comemorará. "Isso vai comover até pedra, Fátima. Você vai sair por cima." E a megera, com um sorriso frio, apenas completará: "Quem mexe com emoção nunca perde." O impacto será imediato. Milhares de comentários apoiarão a suposta reconciliação, cobrando uma resposta de Raquel. A pressão será tamanha que até Bartolomeu, preocupado com a imagem pública da empresária: "Você precisa se posicionar. O silêncio pode ser interpretado como frieza, e isso não é bom para seus negócios", dirá ele. A equipe da Tomorrow, que gerencia a imagem de Raquel e o marketing da Paladar, também se manifestará. "Raquel, você precisa mostrar equilíbrio. Não pode deixar que Fátima dite a narrativa." Pressionada, Raquel cederá. Em um cenário mais sóbrio, ela gravará sua mensagem. Com postura firme, mas visivelmente abalada, dirá que ainda não está pronta para perdoar. Perdão é um processo. Não se força, não se encena. Se um dia acontecer, será de coração, não por pressão das redes sociais, já afirmará. A fala, embora equilibrada, deixará transparecer a dor que ela ainda carrega pelas humilhações da filha. A resposta dividirá opiniões. Parte do público enxergará firmeza e autenticidade em Raquel. Outros a acusarão de dureza excessiva diante de uma filha arrependida e grávida. A novela da vida real se instalará diante de todos, e Fátima se aproveitará disso. Num novo vídeo, a vilã exibirá os batimentos cardíacos do bebê durante uma consulta médica. "Esse é o coraçãozinho do meu filho, do neto da Raquel. Eu quero honrar a memória do meu avô Salvador e dar a ele esse nome tão importante", anunciará, ampliando o apelo sentimental. A estratégia funcionará. Mais uma onda de comoção tomará conta da internet. Raquel, envergonhada e constrangida, será obrigada a lidar com perguntas de jornalistas e repórteres que surgirão até mesmo na porta da Paladar. "Você vai conhecer o neto? Pretende dar apoio à filha nesse momento?" Questionarão, pressionando a empresária em plena saída da fábrica. Nos bastidores, Fátima seguirá manipulando todos ao seu redor. Com Ana Clara, trará à tona uma nova estratégia. "Enquanto eu limpo minha imagem com o público, você arranca cada centavo da Odete. Essa velha pode até achar que manda em mim, mas é ela quem vai bancar o nosso jogo", dirá com frieza. Ana Clara, fascinada pela audácia da amiga, aplaudirá a ideia. Odete, por sua vez, não ficará nada satisfeita com o rumo dos acontecimentos. A empresária já terá ordenado que Fátima cortasse relações com Ana Clara, considerando-a uma péssima influência.
Mas ao ver usar a maternidade como trunfo, ficará dividida. De um lado, irritada com a desobediência. Do outro, impressionada com a eficiência do golpe emocional. Tem o mesmo instinto que eu sempre admirei, comentará Odete para si mesma, com um misto de orgulho e repulsa. Enquanto isso, Raquel viverá um dilema íntimo. Mesmo magoada, não conseguirá esconder a emoção ao ouvir os batimentos do neto. Em conversas com Ivan, ela deixará escapar suas dúvidas. Será que eu estou sendo dura demais? E se esse bebê for a chance de recomeço? Ivan, pragmático, responderá: não se engane, Raquel. Fátima não mudou. Ela está usando essa criança para se redimir com o público, não com você. Cuidado, a pressão pública se tornará insustentável. Jornais sensacionalistas estamparão manchetes como: Raquel rejeita filha grávida. Empresária endurece o coração contra Maria de Fátima. Já programas de variedades transformarão o drama em pauta diária, explorando cada gesto e cada silêncio da dupla. Cenas tensas se multiplicarão. Raquel será obrigada a encarar perguntas invasivas em entrevistas de negócios. Durante uma coletiva da Paladar, um repórter levantará a voz: Dona Raquel, a senhora pretende ajudar a filha financeiramente na criação do bebê? Ela, visivelmente incomodada, encerrará a entrevista abruptamente, deixando o ambiente constrangedor. Já Fátima, em sua mansão financiada às custas de Odete e manipulada por Ana Clara, celebrará cada manchete como uma vitória. Enquanto ela foge das câmeras, eu as abraço. E quem aparece mais é quem conquista o público, dirá, certa de que está vencendo a guerra de imagem. Ana Clara, aproveitando o embalo, começará a arquitetar novos planos. Podemos transformar isso em um documentário. A mãe que luta pelo perdão, a filha incompreendida. Imagina a audiência. Fátima, sem hesitar, incentivará. Faça. O importante é que o público chore por mim. O cinismo da vilã chegará ao auge quando, em um encontro armado, ela tentará constranger Raquel diante da imprensa. Com fotógrafos escondidos, Fátima aparecerá de surpresa na Paladar com um presente para a mãe. Um pequeno sapatinho de bebê, cor-de-rosa. É para o seu neto, mãe. Ele também merece o seu carinho, dirá, fingindo emoção. Raquel, atônita, será pega de surpresa enquanto flashes e câmeras captam cada segundo. O episódio do sapatinho de bebê se transformará em um escândalo midiático. As imagens de Raquel constrangida, sem saber se aceitava ou rejeitava o presente da filha, circularão por jornais, programas de TV e portais de internet. Raquel humilha filha grávida em público. Será uma das manchetes mais compartilhadas, manipulando os fatos a favor de Fátima. Ivan, furioso, tentará intervir. Ela te armou uma emboscada, Raquel. Você precisa reagir com inteligência, não com emoção, dirá, pressionando-a a manter a calma. Mas Raquel, tomada pela revolta, afirmará: eu não vou permitir que minha vida, minha história, vire um espetáculo para alimentar as mentiras da Fátima. Nos corredores da TCA, Odete acompanhará a situação com olhos atentos. Embora contrarie sua ordem de afastamento de Ana Clara, a performance pública de Fátima despertará nela uma sensação de orgulho distorcido. Essa menina sabe manipular. No fundo, é uma Reutemann, comentará, olhando-se no espelho, mas logo depois endurecerá. Se ousar me desafiar, aprenderá que ninguém manipula Odete Reutemann. A própria Ana Clara, vendo o quanto a estratégia de exposição pública está funcionando, começará a se empolgar ainda mais. Ela sugerirá a Fátima uma série de novos vídeos, desta vez mostrando detalhes íntimos da gravidez. Consultas médicas, compras de enxoval, desabafos noturnos. O público precisa sentir que está dentro da sua vida. É assim que você conquista de vez o coração deles. Dirá com brilho nos olhos. Fátima, cínica, aceitará. Se eles querem novela, eu dou novela. A diferença é que aqui, quem escreve o roteiro sou eu. Raquel, por outro lado, viverá uma crise íntima. Em conversas com Ivan e Bartolomeu, confessará sua exaustão. Ela não me deixa em paz. Transformou até a maternidade em arma. Eu sinto vergonha não dela, mas da forma como ela me faz parecer. Ivan tentará acalmá-la, mas Raquel tomará uma decisão inesperada. Pedirá para encontrar Fátima a sós.
sem câmeras, sem jornalistas, sem intermediários. A cena será carregada de tensão. Raquel chegará primeiro, firme, com expressão dura. Pouco depois, Fátima surgirá com um leve sorriso, confiante de que a mãe estava prestes a ceder. O embate entre as duas será cortante. Raquel dirá, sem rodeios: "Você não me engana, Fátima. Pode enganar o público, pode enganar a imprensa, mas eu conheço você. Não existe arrependimento no seu coração, só cálculo." Fátima, mantendo a pose, responderá: "Cálculo ou não, mãe, a senhora não pode fugir de mim para sempre, porque agora eu carrego o seu neto. O silêncio que se seguirá será ensurdecedor." Raquel tremerá por dentro, mas se recusará a deixar transparecer. "Se você acha que vai me dobrar com isso, está enganada. Um neto não apaga as maldades que você fez." Disparará. Fátima então se aproximará, quase sussurrando: "Mas pode ser o começo de uma nova história. E o público já escolheu o lado deles. O meu." Mário Sérgio é assassinado ao descobrir segredos sobre Leonardo. Mário Sérgio e Ana Clara estarão no centro de um dos momentos mais explosivos e cruéis. O executivo, sempre sagaz e ousado, mexerá onde não deve e acabará pagando o preço máximo. O segredo de Odete Reutemann, guardado a 7 chaves há mais de uma década, estará prestes a vir à tona. E para garantir que nada vaze, a vilã moverá suas peças mais letais no tabuleiro. Tudo começa quando Mário Sérgio, cansado de ser marionete de Odete e sedento por conquistar poder próprio, descobre um rastro esquecido. Documentos que provam que Leonardo não morreu no acidente, mas foi escondido sob os cuidados de Ana Clara. Ele liga os pontos rapidamente. Se Odete escondeu o filho durante todos esses anos, é porque teme que esse segredo destrua sua imagem de mulher implacável e intocável. Determinando que essa revelação pode mudar sua vida e seu jogo de influência, Mário Sérgio resolve agir. Munido de uma câmera portátil e de um gravador de voz, o executivo se infiltra discretamente na casa de Ana Clara, decidido a registrar qualquer prova que confirme sua suspeita. Sua respiração é ofegante, suas mãos trêmulas, mas sua mente não pensa em recuar. "É agora ou nunca. Se eu conseguir essas imagens, Odete vai ter que se curvar a mim." Sussurra para si mesmo, sem imaginar que esse será o último grande ato de sua vida. Ana Clara, por sua vez, percebe a presença de Mário Sérgio e tenta impedi-lo. "Você enlouqueceu? Quer acabar com a minha vida e com a dele?" Ela dispara, referindo-se a Leonardo, ainda frágil e vulnerável em sua cadeira de rodas. Mas o executivo, em tom frio, rebate: "Se você acha que vou deixar esse império nas mãos da sua patroa, se engana. Esse segredo vai explodir e eu vou ser o dono da dinamite." O que ninguém espera é que Odete, sempre atenta, já antecipava os passos de Mário Sérgio. Seus informantes, espalhados por todos os lados, alertam-na de que o diretor de marketing estava se movendo demais, investigando, desconfiando, juntando peças. Ela não pensa 2 vezes, aciona seus capangas de confiança. "Não tolero traição. Se ele ousar desafiar minha palavra, não existirá amanhã para ele", ordena com frieza. A noite cai e Ana Clara tenta acalmar Leonardo, que pressente a tragédia. É nesse instante de vulnerabilidade que a campainha soa estridente. Mário Sérgio, que já estava dentro da casa, vai até a porta achando que é uma oportunidade de se impor. Mas ao abrir, encontra 2 homens encapuzados que não hesitam. A arma é apontada diretamente para ele. A cena é brutal. Os tiros ecoam pela casa em sequência. Ana Clara grita em desespero, corre para tentar proteger Leonardo, mas é empurrada contra a parede, caindo ao chão. O sangue de Mário Sérgio escorre pelo tapete, seus olhos vidrados ainda carregando a surpresa de ter sido abatido tão rapidamente. O gravador que ele usava cai da mão e desliza pelo chão, parando aos pés de Ana Clara. O objeto se torna uma peça-chave. Pode conter provas, pode ser a última chance de revelar a verdade. O silêncio que se segue é aterrorizante. Apenas o choro contido de Leonardo, imóvel em sua cadeira, quebra a atmosfera fúnebre. Ana Clara, atônita, se arrasta até o corpo de Mário Sérgio, tentando compreender o que acabou de acontecer. Mas os capangas ainda estão ali.
Um deles, com olhar cruel, ergue a arma novamente, mirando contra ela. Ordens são ordens. Ninguém pode sair vivo daqui. O coração de Ana Clara dispara. A tensão é palpável. O público prenderá a respiração com a possibilidade de ela também ser executada ali, diante de Leonardo. Mas um detalhe inesperado acontece. O som de uma sirene distante, cada vez mais próxima. Os assassinos se entreolham, hesitam por um instante e decidem fugir, deixando Ana Clara viva. Por pouco. Quando a polícia chega, já é tarde demais. O corpo de Mário Sérgio jaz no chão e Ana Clara está em estado de choque, incapaz de falar. Leonardo, traumatizado, apenas murmura. A tragédia está feita e o segredo de Odete continua protegido, ao menos por enquanto. O assassinato de Mário Sérgio cai como uma bomba no meio da trama. Maria de Fátima entra em pânico ao receber a notícia. Ela, que havia se aliado a Ana Clara recentemente, vê sua vida correr perigo. A próxima pessoa que ela vai matar sou eu, grita, tomada por um medo visceral. A jovem sabe que sua aproximação de Ana Clara pode ter assinado sua própria sentença. Enquanto isso, Odete mantém sua máscara intacta. Diante da sociedade, mostra pesar contido, finge estar chocada com a violência, mas por dentro celebra o feito. Um problema a menos. Agora que venham os próximos, pensa, convicta de que está no controle. Porém, o fio da meada se complica, pois rumores começam a circular. Alguns acreditam que Mário Sérgio foi vítima de um assalto, outros desconfiam de vingança corporativa. Poucos ousam dizer em voz alta o que muitos já intuem. Odete Reutemann pode estar por trás de mais esse crime. Com a morte de Mário Sérgio, o clima na novela muda completamente. A cada capítulo, as suspeitas contra Odete crescem, mas a vilã mostra sua frieza inabitual. Na TCA, durante uma reunião de emergência, ela aproveita o assassinato para se colocar como vítima e ainda manipular os acionistas. Estamos cercados por inimigos. Precisamos proteger a empresa de quem deseja nos destruir. Dispara, escondendo o sorriso de satisfação. Enquanto isso, Ana Clara tenta se recompor após a noite sangrenta. A cuidadora sabe que sua sobrevivência foi apenas um golpe de sorte. Na cena seguinte, vemos a personagem desesperada, trancada no quarto com Leonardo, enquanto segura o gravador deixado por Mário Sérgio. O objeto contém trechos importantes, mas o áudio está incompleto, falhando nos momentos cruciais. É a nossa única chance, mas se Odete descobrir que isso está comigo, ela não vai descansar até acabar com a gente. Desabafa, abraçada ao rapaz. Maria de Fátima, por sua vez, transforma o medo em combustível para mais uma jogada ousada. A jovem procura Raquel e tenta se aproximar da mãe, alegando estar em perigo. Se eu cair, você também cai, mãe. Odete não tem limites. Ela já matou um, vai matar outros. E eu não quero ser a próxima. Raquel, ainda magoada, hesita em acreditar, mas percebe que há algo verdadeiro no pânico da filha. A trama se intensifica quando o delegado responsável pelo caso chama Ana Clara para prestar depoimento. Pressionada, ela quase revela tudo sobre Leonardo, mas recua no último instante ao lembrar da ameaça velada dos assassinos. Eu não vi nada, só ouvi os tiros, mente, tentando salvar a própria vida. Contudo, um dos investigadores nota suas contradições e começa a segui-la discretamente. No núcleo paralelo, Ivan também se envolve ao descobrir que Mário Sérgio estava prestes a entregar provas contra Odete. Ele encontra em sua mesa de trabalho um bilhete incompleto, escrito às pressas. Se algo me acontecer, procure Ana Clara. Ela sabe de tudo. O empresário não pensa duas vezes e decide enfrentar a vilã, mesmo sabendo o risco que corre. Já Odete, percebendo que o cerco começa a se fechar, elabora uma nova jogada. Manda seus advogados acusarem publicamente rivais da TCA pelo assassinato de Mário Sérgio, criando uma cortina de fumaça que gera ainda mais confusão. A imprensa cai no jogo e a narrativa de crime político passa a dominar as manchetes. Veremos Ana Clara e Leonardo escondidos em um refúgio improvisado, Maria de Fátima tentando se salvar, se aproximando de quem mais odeia, Raquel entre a mágoa e a proteção da filha, Ivan desafiando Odete abertamente e a própria vilã, fria como nunca.
arquitetando o próximo movimento para garantir que o segredo sobre Leonardo continue enterrado. E no meio de tudo isso, uma pergunta ecoará em cada cena. Quem será a próxima vítima de Odette Roitman?